1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 5, nós lemos o seguinte: O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. E oremos. Amado nosso Deus querido, abençoe agora a leitura da Tua palavra, que o Senhor possa me dar o Teu poder para eu pregar com clareza esta noite, nos dê também ouvidos para ouvir, que nos leve, a leitura nos leve a toda a verdade, a pregação também, que Teu Espírito venha nos abençoar neste sentido. Nós pedimos essas coisas no nome do Teu Filho Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite e vamos voltar ao nosso estudo sobre amor e a importância de entender, compreender, reconhecer. E nós já vimos as últimas 2 semanas, nós vimos o fato que o amor ele dá propósito a uma série de coisas em nossas vidas. Nós vimos também que o amor, vimos isso semana passada, que o amor ele afeta o nosso comportamento. Quando o nosso comportamento não é devidamente afetado, isso aponta para uma falta de amor em nossas vidas. Hoje, nós vamos ver uma outra perspectiva da influência do amor. Nós vamos ver da influência do amor no julgar. Como que o amor afeta o nosso julgar. Nós lemos aí no final do versículo 5, o amor não suspeita mal. Essa palavra suspeita é uma palavra interessante, ela é a tradução da palavra logizomai, em grego. Essa palavra logizomai, ela é derivada de logos, ela é uma espécie de uma derivação. A palavra logos é uma palavra bastante ampla, ela pode significar palavra, ela pode significar pensamento, raciocínio, ela pode significar forma de pensar, forma de raciocinar. Tudo isso pode derivar da palavra logos. O sentido que é usado aqui em não suspeitar mal, ele está falando sobre pensar. Ele não pensa mal, ele não acha mal, ele não deduz, ele não julga. E aí é que nós vamos pegar o estudo hoje, concluir. O amor ele não conclui, ele não pensa, ele não raciocina, ele não pende para o mal, não suspeita mal. Essa palavra suspeitar é justamente essa questão de pensar, achar, deduzir, julgar. É a mesma palavra e é uma boa forma de a gente tentar entender, fazer um estudo da palavra de Deus, é ver onde uma palavra é usada em outros versículos, para a gente ver, dar uma latitude maior. Por exemplo, Marcos 15, o versículo 27, diz assim: E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. Aqui, é claro, falando sobre Cristo, que foi contado, como dizia as profecias, entre os malfeitores, e ele foi crucificado entre os ladrões na cruz. Mas essa palavra, e com os malfeitores foi contado, essa palavra contado é a palavra logizomai, a mesma palavra que é usada lá em suspeita. E como ele foi preso com os malfeitores, foi contado, esse contado quer dizer que ele foi justamente julgado, foi achado culpado. Ele não fez nada de errado, mas foi contado, foi julgado, foi suspeitado mal. Ele foi, então, crucificado entre 2 criminosos, lá em Romanos 2 e no versículo 3. E tu, homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Então aqui em Romanos, Paulo está falando sobre homens que não retêm
a verdade como verdade, mas mudam a verdade. Ele está falando sobre homens que praticam obras maus, e aqui ele fala, e tu, homens que julgas, ou seja, você está julgando, você está tomando uma posição, condenando as pessoas que cometem essas coisas, aí diz, cuidas que fazendo-as tu escaparás o juízo de Deus. Então você veja que no versículo 3 de Romanos 2, fala sobre julgar, e tu, homens que julgas, então está falando sobre julgar, e no final fala, fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus. Então esse versículo está falando sobre o que? Juízo, sobre julgar. E essa palavra cuidas que fazendo-as tu escaparás, essa palavra cuidas, adivinha o que é? É a palavra logizomais. Aqui é traduzida como cuidas. Lá em Mateus 15, versículo 28, é traduzido como contado. Lá em 1 Coríntios 13, versículo 5, é suspeita. Mas o sentido é esse. É uma questão que o amor, ele não faz uma série de coisas, não se irrita, não tem seus interesses, não porta com indecência, não trata com leviandade, ele também não suspeita mal, ou seja, ele não julga mal, ele não conta mal, ele não acha mal, ele não suspeita mal. Está falando sobre quando nós julgamos, o amor nos leva a não fazermos, não é que não nos leva a julgar, não nos leva a julgar mal. Não fala que o amor não nos leva a não julgar, porque hoje tem essa moda, né? Ninguém pode julgar senão Deus, você não pode me julgar, não me julgue. Isso não vem da Bíblia, e certamente não é isso que está falando aqui, que o amor nos leva a não julgar. Não, o amor nos leva a não julgar mal. Há uma grande diferença entre não julgar e julgar mal, uma grande diferença. Então, no dicionário, a palavra suspeita, no próprio português, que é usado na nossa versão, a versão correta, Almeida Corrigida Fiel, a palavra suspeita tem a seguinte definição: conjectura, convicção ou opinião. Então, o amor não nos leva a ter uma opinião, ou fazer uma conjectura, ou ter uma convicção mal infundada, mal no sentido de infundada, precoce, de alguém ou de alguma situação. Ou seja, o amor sempre vai dar, inicialmente, o benefício da dúvida, o benefício do crédito. Mas isso não quer dizer que uma vez comprovado, julgado, esclarecido e provado, porque uma coisa é suspeitar, outra coisa é eu ter aqui em preto e branco, colorido, foto, vídeo, uma confissão, testemunhas, julgado por um júri, condenado, aí não é mais suspeita, é mal. Não é mais uma conjectura, não é uma opinião, agora são fatos. Tá? Então não é que nós não devemos e não podemos julgar, é justamente sobre isso que nós vamos falar, porque para suspeitar mal está ligado diretamente com o ato de julgar, o ato de contar alguma coisa, como Jesus foi contado com eles, ou cuidar, né? Você que comete essas coisas, cuida, você pensa, você julga, você acha que você vai escapar ao juízo de Deus? Claro, pergunta retórica, claro que não. Então, vamos ver aqui, primeiramente, no versículo 5, né, que fala, o amor não suspeita mal, o que nos leva a deduzir que o amor não pré-julga. Como falei agora há pouco, o amor, ele não faz um pré-julgamento. Há muita confusão, muito falso ensino hoje em dia, que fala que nós não devemos, não podemos julgar. Mas a verdade é que nós devemos sim julgar. A Bíblia nos manda julgar. Nós lemos em 1 João 4, versículo 1, amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai os Espíritos, se os Espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, isso faz mais de 2.000 anos atrás, já naquela época já tinha muito falso profeta que havia se levantado no mundo. E aqui a Bíblia, Deus está nos dizendo para a gente provar. Provai os Espíritos para ver se são de Deus. Como que eu vou provar alguma coisa? Julgando-a. Baseado em quê? Na palavra de Deus. Então nós temos sim que provar, nós temos que se julgar. Tá? O que nós não devemos fazer é pré-julgar. É tomar uma posição, passar um julgamento, uma convicção, adotar uma convicção, sem antes analisar, antes
ponderar, provar, julgar o assunto. Então nós não devemos pré-julgar. Nós não podemos julgar sem conhecer todos os fatos e nós não podemos julgar os motivos do coração, porque só Deus sabe disso. Então eu não posso julgar os motivos que levaram você a fazer ou não fazer alguma coisa. Por quê? Porque esses motivos eu não sei quais são. Eu não sei de todos os detalhes, eu não sei dos motivos no seu coração, por isso que nós não devemos julgar, não devemos concluir, não devemos contar alguém. Ah, eu já sei, ele fez aquilo, porque ele é isso, ele é aquilo. Você não sabe, Deus sabe. Então deixa que Deus julga. Então nós não devemos pré-julgar. Lá em 1 Coríntios 4, versículo 5, tem um texto bastante pertinente a essa questão de julgar e como o amor não nos leva a pré-julgar. O versículo 5 de 1 Coríntios 4 diz assim: portanto, nada julgueis. Opa, pastor, você acabou de falar que era para julgar, agora está dizendo que não é para julgar. Calma, vamos ler o versículo todo. Diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo. Melhorou, né? Nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Não devemos julgar antes do tempo, mas esperar que Deus venha, que Cristo venha, o Senhor venha, e Ele vai então trazer à luz as coisas ocultas das trevas. Essas coisas ocultas das trevas têm dois sentidos. Podem ser coisas erradas, coisas ocultas, coisas erradas que nós escondemos para ocultar. Lembrando que a Bíblia fala que os homens não amam a luz porque manifesta ou mostra as obras más deles, então eles fogem da luz. Mas também quer dizer, as coisas das trevas simplesmente significa coisas que estão no escuro para nós. Como, por exemplo, os motivos do coração, como, por exemplo, circunstâncias das quais nós não temos conhecimento. Tudo isso são coisas que estão ocultas, estão escondidas, estão nas trevas. Mas quando Deus vier, quando o Senhor vier, Ele vai trazer essas coisas à tona e Ele vai julgar e nós vamos receber ou não louvor dEle, cada um segundo as suas obras, os seus motivos e os desígnios do seu coração. Só para vocês lembrarem que agora não vai ter muita importância no momento, mas mais tarde eu quero voltar para cá. Quando fala, portanto, nada julgueis, esse julgueis é a palavra grega crino. Crino quer dizer julgar em grego, tá? Crino. E mais adiante, quando fala antes do tempo é a tradução da palavra pró-kairos. Sim, pastor, e daí? Daí é o seguinte, normalmente, quando se fala em tempo, o grego usa a palavra cronos, aí que vem cronologia, cronógrafo, cronos, fala tempo, só que aqui, quando fala antes do tempo, não falou pró-cronos, pró quer dizer a favor ou antes, tá? Então, quando falou aqui antes do tempo, não está falando que nós talvez esperaríamos que falasse pró-cronos, fala pró-kairos. Kairos quer dizer tempo, mas não o tempo linear, não o tempo contado, corrido, como nós usamos o nosso tempo aqui na Terra, ontem, hoje, amanhã, o horário, a data, é o tempo humano, nosso tempo aqui. Kairos é tempo, mas não o tempo corrido, cronológico. Kairos é um tempo relacionado a um evento. A referência de Kairos não é hora, dia, ano, mês, semana. A referência de Kairos é referência a um evento ou um acontecimento. E isso é importante porque aqui quando fala antes do tempo é pró-Kairos, ele fala logo em seguida, antes do tempo, até que o Senhor venha. Então antes do tempo não está dizendo, bom, não julgueis até meio-dia, não julgueis até mais tarde. Não é isso. Aqui está dizendo, não julgueis pró-Kairos até antes que o Senhor venha, ou seja, o evento que está sendo referenciado por esse antes do tempo, não é um horário, dia, mês ou ano, mas é a vinda do Senhor. Está dizendo aqui, pró-Kairos, até que o Senhor venha. Então nós não devemos julgar
os intentos e os desígnios do coração e as coisas que nós não temos conhecimento antes do tempo. Que tempo? Até o Senhor vier. Ou seja, só Ele pode fazer isso, e segue dizendo, porque Ele vai trazer à tona as coisas das trevas, e Ele vai manifestar os desígnios dos corações. Coisas das trevas, o que ninguém conhece, está escondido. E os desígnios do coração, só Deus. E quando Ele vier, esse vai ser o tempo. Então, quando fala aqui antes do tempo, ou seja, não é para a gente agora. Não é para daqui a pouco, semana que vem. Os desígnios do coração e as coisas ocultas, só Deus pode julgar. Agora, se as coisas ocultas e os desígnios do coração não são mais ocultos ou escondidos da gente, como eu disse antes, se eu tenho prova, tenho vídeo, eu tenho testemunha, eu tenho foto preto e branco colorida, tenho uma confissão talvez. Ou seja, não é mais trevas. Não é mais o motivo do coração. Aquilo já saiu do coração, já saiu pela boca, já manifestou nas mãos, nos pés, ou seja, aquilo já tomou vida, aquilo já está fora, aquilo já criou vida e saiu andando. Tudo começa no coração. Mas o pecado no coração, ele ganha vida. Então não é mais oculto. Então, uma vez que algo não é mais oculto, nós devemos e podemos sim julgar. Mas se são desígnios do coração, e coisas, fatos que nunca vieram à tona, então nós nunca jamais devemos contar, julgar, suspeitar até. Mas como eu disse, se for desígnio do coração e coisas ocultas, como a Bíblia fala. Se tem prova, evidência, vídeo, confissão, e está óbvio, notório, público, e está todo mundo sabendo, aí já não é mais oculto, não é mais nada do coração, é algo que tomou vida, criou asa e voou. Então, não vamos pré-julgar, só Deus sabe todos os fatos, os motivos, os detalhes. Agora, quanto à doutrina, quanto ao ensinamento, nós devemos e precisamos julgar sim. 1 Coríntios capítulo 2, a gente viu agora 1 Coríntios capítulo 4, vou dar uma olhadinha no capítulo 2, 1 Coríntios, versículo 15, que diz assim: mas o que é espiritual, ou seja, o homem, aquela pessoa, tá? Aqui está falando sobre uma pessoa espiritual. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. É muito importante que a gente não seja do tipo de pessoas que somos 8 ou 80. Isso não é recomendável e é até totalmente desnecessário. Se nós formos ser do tipo de pessoas que é 8 ou 80 em questão doutrinária, então nada se aproveita. Deixa eu dar um exemplo aqui que eu estou falando. Uma vez, muitos anos atrás, uma irmã veio para mim, ela não está mais na igreja, e falou: pastor, a mensagem de hoje, a verdade foi muito importante e eu acredito que o senhor falou. Eu falei: não, nunca, jamais faça isso. Só porque eu falei, não quer dizer que a igreja não tem que julgar. Se eu falar aqui, para ir para o céu tem que comer um abacaxi com casca e tudo. Vamos fazer o quê? Porque eu falei. Eu estou dando um exemplo esdrúxulo, claro, mas isso é verdade. Só porque eu falei aqui atrás não quer dizer que é verdade. Eu busco nunca falar alguma coisa que não vem da Bíblia, mas não quer dizer que vocês devem confiar cegamente em mim. Por isso que tudo que eu falo sempre mostro na Bíblia. Porque a minha autoridade não vem de mim. A minha autoridade é a Bíblia. Então é importante a igreja estar constantemente julgando, não só o que eu estou ensinando, pregando e aconselhando, mas também qualquer coisa que entra aqui nesses ouvidinhos e nesses olhinhos aqui, vocês precisam estar julgando. Então, não, é o seguinte, eu não sou 8 nem 80 com o pastor, eu só sou 80. Tudo que ele falar está certo. É um problema, é perigoso. Porque se você aplicar isso a outra pessoa, você vai acreditar tudo que outra pessoa fala, por qualquer motivo, você pode engolir heresia. Igualmente, não devemos ser o tipo do 8. Tudo que vem dali é errado, tudo que vem dali não presta. Também não pode. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sou católico. Eu já fui católico, não fui um católico exemplar, é verdade, mas eu já fui católico. Você sabia que existem doutrinas da Igreja Católica que nós não devemos rejeitar? Pastor, eu estou falando sério, eu não estou dizendo que tudo que eles falam é bíblico, mas algumas coisas são. Por exemplo, Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria. Amém?
Jesus foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Pronto, Jesus é o Filho de Deus. Amém? Existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Pronto, então, veja bem, tem muita coisa. Agora, não quer dizer, então, que eu vou agora simplesmente, por causa dessas 3, 4 coisas, abrir minha mente e aceitar tudo que sai da Igreja Católica. Isso é ser 80. Agora, não quer dizer que a gente tem que ser 8. Jesus ressuscitou o terceiro dia, disse o padre. Não acredito não no padre. Ou seja, tudo que vem dali eu vou recusar. Não podemos, nós temos que jogar tudo, cada doutrina, cada ensinamento, em seu próprio mérito. Tem muito crente que pertence a igrejas, denominações, que dizem crer, seguem uma certa doutrina, sem nem entender o porquê, não sabe de onde vem aquilo, não sabe se está na Bíblia, se foi o pastor que inventou, se é tradição da igreja, se é a famosa lei do crente. Gente, sabe qual é a lei do crente? Aqui, ó. Isso aqui é a lei do crente. Então, se a lei do crente é aqui, então me mostre aqui. Então, nós temos que ter muito cuidado para julgar. E aí que vem um problema quando diz, não pode julgar nada, não pode julgar. Devemos julgar. Não devemos pré-julgar pessoas e situações, mas nós devemos sim julgar a palavra de Deus, ou julgar a palavra de Deus, não. Julgar tudo perante a palavra de Deus. Porque se a gente for procurar uma fonte incorrupta, você só vai encontrar uma. Essa aqui. Por isso que é importante a gente sempre checar aqui, ó, com a fonte. E não uma denominação, ou uma pessoa, ou um pregador, ou quem seja, mas sempre voltando para a fonte. Então nós devemos julgar, devemos provar, devemos examinar. 1 Tessalonicenses 5:21 diz, examinai tudo, retende o bem. Essa palavra examinai, eu vou dar aqui o que ela é em grego para voltar mais tarde, mas é a palavra grega dokimazo. Dokimazo quer dizer examinar. Podemos dizer, seria provar, julgar, tá? Examinar tem esse sentido. 1 João 4:1, não creiais a todo o espírito, mas provai os espíritos. Essa palavra provai é a palavra dokimazo, que é a mesma palavra que é traduzida como examinai em 1 Tessalonicenses 5:21. Então, examinai, provai, é a mesma coisa. Nós temos que provar os espíritos, nós temos que provar tudo. A Bíblia fala, tudo. Não há nada que nós vamos dizer, não, isso aqui eu não vou examinar. Tem que examinar tudo. Toda doutrina, toda situação, toda posição, toda direção. Sempre estarmos examinando, provando tudo constantemente junto à palavra de Deus. Aceitar ou rejeitar tudo ou nada é muito, muito perigoso. Por isso que precisamos provar, examinar e julgar tudo e reter o bem. É o que fala lá em Tessalonicenses. Provai tudo, retende o bem. E o que não for bem, o que você faz? Joga fora. Você retende o que é bem, de acordo com a palavra de Deus, o que é contra, se joga fora. Então, podemos até ir para a Igreja Católica e ver certas coisas. Por exemplo, a Igreja Católica é a favor do aborto? Não. A Igreja Católica é pró-família? É. A Igreja Católica é pró-casamento? É. Então, todas essas coisas nós podemos reter após um exame. Por quê? Porque são coisas boas. Agora, não quer dizer que faz de eu você um católico, eu vou começar a ir para a missa, deixar... Não. Porque eu vou reter o bem e rejeitar o mal. Felizmente ou infelizmente, em algumas situações, é tão pouco para reter e tanto para rejeitar, que é melhor a pessoa nem passar muito tempo ali. Tá bom? O que acontece com essa história de ser 8 ou 80 automaticamente, é que serve de desculpas, muitas vezes, para as pessoas que querem escolher no que elas querem crer. Então eles dizem, não, porque o pastor, ou o padre, ou quem seja, está errado nisso. Aí por causa disso, eu vou rejeitar tudo. Não, examinai tudo e retende o bem. Não é para rejeitar tudo. E pessoas que assim agem, correm um perigo de elas estarem se colocando no lugar de autoridade. Elas vão decidir. Não vão julgar de acordo com a palavra, mas com os desejos deles. Eles são agora autoridade, aceitando e rejeitando, não conforme a palavra, mas conforme os nossos corações.
E o grande problema é que nossos corações nem sempre estão como deveriam estar. De fato, nós sabemos que o coração é mal perverso, enganoso, quem o conhecerá. Quer ou não, é o que a Bíblia fala. Tá? E é que a gente observa em toda a Bíblia. Então, isso é muito comum acontecer, é muito lamentável e nos coloca, ou quem assim age, numa condição de autoridade. Ainda em 1 Coríntios 2, versículo 15, fala assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo. Lembra que a gente falou, que eu falei, não suspeita mal? Pois é, aqui fala discerne bem. O oposto de suspeitar mal é discernir bem. 1 Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual, aquele que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Tá? Lembra que eu falei para marcar a palavra crinum, que é julgar? Pois bem, essa palavra aqui, ó, mas o que é espiritual discerne, essa palavra discerne, ela é a palavra anacrino. Não, crino a gente viu que significa o quê? Julgar. A preposição ana em grego é uma de repetição. Anacrino quer dizer rejulgar. Você sabe o que eles chamavam os batistas antigamente? Antes de ter o nome batista, nós éramos chamados de anabatistas. Por quê? Porque ana quer dizer os rebatizadores. Por quê? Porque nós não aceitávamos o batismo da igreja católica, a igreja de Roma. Ou a igreja dos protestantes, que batizavam as criancinhas que sequer eram salvas. Então, as igrejas batistas eram chamadas tanto pelos protestantes, e batistas não são protestantes, quanto os católicos de os rebatizadores, ou seja, os anabatistas. Com o tempo caiu Ana e ficou só batistas, e por isso que temos nome hoje. Não foi o nome que nós escolhemos, esse nome foi nos dado pelos nossos inimigos, que eram os católicos e os protestantes. Tá? Eles eram inimigos. Os batistas eram perseguidos pelos católicos e pelos protestantes. Mas pastor, batista não é protestante? Não, batista não é protestante. Evangélico é uma coisa, batista é outro. Se você está achando isso novidade, depois a gente conversa sobre isso. Mas a verdade é que anabatista é rebatizador. Aqui está falando, mas o que é espiritual discerne. Esse discerne quer dizer anacrino. Crino é julgar. Ana é o quê? Ele rejulga. Por quê? Porque ele está constantemente analisando, provando, julgando as coisas. A Bíblia está dizendo, quem é espiritual, discerne, julga, repetidamente, várias vezes, o tempo está sempre julgando. Por quê? Provai tudo e retende o bem. Mas veja só que interessante. Mas o que é espiritual, anacrino, discerne bem. Porque ele julga e rejulga, ele discerne, ele julga bem, ele rejulga bem, e ele de ninguém é discernido. Essa palavra discernido, agora aplicado ao espiritual, ao crente, também é anacrino. Ou seja, ele rejulga e ele não é rejulgado, porque ao rejulgar e discernir bem, ao invés de suspeitar mal, que é uma evidência do amor de Deus, nós não precisamos estar sendo rejulgados ou reexaminados por terceiros. Por quê? Porque nossa posição já é pública, notória e conhecida, que nós discernimos bem, que nós rejulgamos bem. Por quê? Mas o que é espiritual? Quem é espiritual? O crente que tem o Espírito Santo. E 2, que prova, que julga. Então, entende? Essa conversa de não julgueis, não pode julgar, você está julgando, só Deus pode julgar. É balela, gente. A Bíblia manda a gente julgar e fala que aquele que é espiritual julga, não só julga, rejulga, que é o anacrino, que é o discerne. E de ninguém é julgado. Por quê? Porque as coisas que ele discerne bem falam por si mesmo na vida dele, que ele não comete injustiça, e é um atestado e uma reflexão do fato que o amor de Deus está afetando o seu julgar. Ele não suspeita mal, ele não julga mal, ele não toma mau juízo das pessoas. Eu pessoalmente já falei isso para várias pessoas. Toda pessoa que vem ao meu conhecimento, eu sempre dou o benefício da dúvida, eu sempre dou o benefício da confiança. Até que se prove o contrário.
Tem gente que faz o contrário, a pessoa chega e já fica desconfiado até segunda ordem. Não, sabe o que é isso? É suspeitar mal. Se você não conhece a pessoa, não sabe de fato sua pessoa, e você não sabe, obviamente, os intentos do coração dele, então você tem que tratar todo mundo sem suspeitar mal. Agora, não quer dizer que eu não vou julgar você. Eu não vou suspeitar mal. Mas eu devo sim estar julgando aquilo que eu posso ver. Aquilo que vem ao meu conhecimento, aquilo que se é manifestado. E Deus às vezes mostra, já aconteceu tantas coisas aqui, que Deus literalmente entregou uma bandeja. Situações que eu não estava sabendo de absolutamente nada. Aí Deus vem em bandeja e fala, está aqui, lide com isso. Mas Deus, eu não fucei, não procurei, não fui atrás, não botei uma investigação, não botei um detetive particular. Isso veio para mim. E já tratamos sobre isso. Quando Deus revela, Deus mostra para você alguma coisa, você tem a obrigação de agir corretamente a respeito. Primeiramente, você faz o quê? Você vai para a pessoa. Se não tem como, você vai para alguém em responsabilidade. Pode ser um pai, uma mãe, um parente da pessoa. Pode ser o pastor. Enfim, você tem que lidar com aquilo. Deus mostrou aquilo para você por algum motivo. Não é você ficar fuçando a vida dos outros. Mas às vezes, vem. Então você tem que lidar. Se possível, falar com a pessoa. Esclarecer com a pessoa. Só então você escala, se não for possível, para alguém em autoridade. Dependendo do caso, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um esposo, pode ser a minha esposa, pode ser o pastor, enfim. Mas se Deus mostra, então nós temos que julgar. Mas sempre sem usar pré-julgamento. Então quando eu falar aqui que o espiritual discerne bem, ele não pré-julga, ele julga de novo, ele julga bem, não superficialmente, mas bem julgado. Corretamente julgado. Note que esse versículo, é o versículo 15 do capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vem logo depois do versículo 14, claro, que diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mais uma vez, a palavra discernem é a palavra anacrino. Então diz que o homem espiritual, quem é salvo, ele pode sim e deve julgar. Aí, no versículo seguinte, fala que ele discerne bem, que ele julga, rejulga bem. Então, nós temos o Espírito Santo e podemos julgar e podemos discernir bem. Uma pessoa perdida não tem o Espírito Santo e não pode julgar e discernir tão bem. Por isso que tem coisa na Bíblia que para o perdido, para o descrente, parece loucura, como nós lemos aqui no versículo 14. Para as pessoas não espirituais, as coisas de Deus parecem loucura, porque eles não conseguem, eles não têm como julgar, discernir bem estas coisas. Então, a ideia tão prevalente, não me julgue, não pode julgar, só Deus pode julgar, é 101% antibíblico, não tem fundamento bíblico algum, mas é tão prevalente, é tão popular, está na boca de tudo quanto é crente por aí dizendo isso, só Deus pode julgar. Não, a Bíblia fala que não, nós devemos julgar, por isso que Ele nos deu em parte, o Espírito Santo, para podermos julgar, discernir e discernir bem. Então, se nós amamos e conhecemos Deus, nós devemos sim julgar da forma correta. Então, nós vimos que nós podemos julgar doutrinas, tá, e situações. Agora, em relação a julgar pessoas, como é que fica? Muito bem, vamos para 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, diz assim o versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aqui está usando um jogo de palavras que às vezes fica meio difícil a gente pegar. Não, difícil não fica tão evidente. Mas olha o que fala aqui, porque se nós nos julgássemos, nós sabemos que julgar é crino, tá bom? Todo mundo vai sair daqui com diploma de crino, pelo menos, tá? Não é bem grego, mas sabendo que crino. Essa palavra julgássemos é a palavra diacrino. E nós sabemos que dia, a preposição dia em grego significa através. Daí que tem diâmetro, tá? A distância, tá? Entre duas coisas, de um círculo. Diálogo é uma
conversa através de palavras, dia através logo palavra. Então, vamos ter um diálogo, nós vamos nos comunicar através da palavra, dia, através, é isso. Então, dia, crino quer dizer, nós vamos nos julgar, ou seja, esse nos julgar quer dizer, eu vou me julgar através de mim mesmo, através dos meus olhos, eu vou me julgar. Eu vou julgar eu. Aqui, então, com isso em mente, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Os julgados é simplesmente crino. Tá? Aí continua. Mas, quando somos julgados, crino de novo, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Agora, condenados é catacrino. Crino é julgar. A preposição kata em grego significa para baixo ou menos, rebaixada ou até morte. Aí que vem catatumba. Catálise. É você fazer uma coisa, catalisar, apressar, fazer a coisa acontecer logo. Então, quando eu falo que essa palavra condenados, catacrino, crino é julgar. Ou seja, é julgado para baixo. Junto com o mundo. Então aqui está dizendo, com isso em mente, se nós julgássemos nós através de nós mesmos, ou seja, eu me julgo a mim mesmo, e é o que fala aqui, se nós nos julgássemos a nós mesmos, eu vou julgar eu, tá? Nós não seríamos julgados, mas quando somos julgados por Deus, não eu, mas quando Deus me julga, então eu sou repreendido de Deus, aí eu não sou condenado, não sou julgado para baixo. Porque quando Deus julga e repreende, então a nossa condenação não está mais, porque a nossa condenação está em Cristo. O apóstolo Paulo escreve, por isso agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais essa condenação, esse julgar para baixo. Por quê? Porque todo julgamento pelas coisas que nós fizemos foram colocadas na conta de Cristo. Mas não quer dizer que Deus não nos repreende. Se somos julgados por Deus, o Senhor nos repreende para não sermos condenados. Então, o fato que nós somos salvos, nós não vamos ser condenados. Glória a Deus, aleluia, não vou ser condenado. Mas não quer dizer que eu não vou ser repreendido. Né? O versículo 32. Mas quando somos julgados, aí é julgados por Deus, tá? Não é eu me julgando, é Deus me julgando, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados. Então, quando a gente faz alguma coisa digno de condenação, a condenação espiritual foi colocada em Cristo, mas ainda haverá repercussão, ainda haverá repreensão aqui nessa terra. Então, eu sou crente, Deus pagou os meus pecados, então eu posso fazer o que eu quiser, viver como eu quiser, está tudo bem. Não está tudo bem. Deus vai te repreender, haverá consequências na terra. E também eternas. Como assim, pastor? Perdição? Não, perdição, perda de galardão. Mas isso se nós nos julgássemos e nos endireitarmos. Aí quando Deus vem nos julgar e porventura encontrar alguma coisa, nós vamos ser repreendidos. Mas se nós nos julgássemos, se eu julgar a mim, então eu não preciso ser julgado, porque se eu julgar e consertar, então Deus não vai me julgar. É o que fala aqui. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados por Deus, somos repreendidos. Então, o amor, ele não julga as pessoas, mas tudo isso para dizer o quê? Se nós vamos julgar as pessoas, então devemos começar com nós mesmos. Você quer julgar as pessoas? Devemos julgar as pessoas também, não pelo que é oculto e o motivo do coração, mas devemos julgar o que a gente pode ver, evidenciar, o que é público, patente, notório. Mas antes de julgar ninguém, devemos julgar quem? Nós. Jesus, lembra que ele falou, você que quer tirar o cistozinho do olho do seu irmão, mas tem uma trava no seu olho? É mais ou menos isso. Você quer julgar os outros? Julga-se assim primeiro. Muito fácil ficar achando, não, porque você, porque ele, porque ela, porque eles. Tá, e você? Eu sou um exemplo. Eu sou o protótipo de crente. Não, você não é, eu não sou protótipo de coisa nenhuma.
ou não de crente. Alguma coisa que você não vai gostar se eu disser, mas... Então, primeiro devemos julgar a nós mesmos. Paulo, falando a Timóteo, fala que Timóteo deveria procurar, ou seja, buscar, correr atrás, para ser julgado e aprovado ou não por Deus como um obreiro. Segundo Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Lembra daquela palavra que eu falei para você guardar aí, a dokimazo, que é o examinai? Pois bem, dokimazo, examinai, em 1 Tessalonicenses 5,22, aqui em 2 Timóteo 2,15, é dokimos, que é a mesma palavra conjugada diferente, que é justamente aprovado. Ou seja, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado depois de quê? Depois de ser julgado, depois de ser examinado. Então Paulo está dizendo para Timóteo que Deus vai te provar, Deus vai te julgar, e você tem que correr atrás, buscar, ser aprovado após ser julgado por Deus. Agora, como que eu vou buscar? Como que eu vou correr atrás para ser aprovado e ser julgado, se eu não primeiro me julgar? Ele falou, procura, ou seja, busque, corra atrás. Mas como que eu vou saber o que eu tenho que fazer, ou deixar de fazer, ou começar a fazer, ou mudar de fazer, se eu primeiro não me examinar? Eu primeiro não me provar? Eu primeiro me julgar? Para eu saber, volta, porque nós lemos aqui, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É o mesmo conceito. Nós temos que nos julgar para não sermos julgados ou condenados. Aqui, Paulo está dizendo, procura se apresentar como obreiro aprovado. Mas como é que eu vou procurar? Como é que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que me examinar. Primeiro eu tenho que me provar, eu tenho que me julgar, para que eu possa fazer as mudanças, para que eu seja, de fato, aprovado como obreiro de Deus, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu tenho que identificar primeiro as minhas falhas. Eu tenho que identificar primeiro onde que eu preciso trabalhar na minha vida para ser julgado e aprovado de Deus. 1 Coríntios 11:19, mais uma vez o uso da palavra dokimos, que é usada aqui, aprovado. Tá? Veja que versículo interessante, versículo 19 de 1 Coríntios 11. E até importa que haja entre vós heresias. Esse até importa, Paulo está dizendo, é bom que haja heresia entre vós. É bom, pastor? É o que a Bíblia está dizendo. Mas olha só o que está dizendo aqui, ó. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Essa palavra sincero é a palavra dokimos. Essa palavra sincero quer dizer aprovado, examinado, provado e aprovado. Tem que ter heresia para a gente saber quem é o herege, ou seja, aquele que introduz e segue e acredita e ouve e carrega e propaga a heresia, e aqueles que combatem. Eles são os aprovados, aqueles que julgaram a questão e disseram, isso é heresia. Esses são os aprovados, esses são os sinceros, esses são os julgados. Por quê? Eles julgaram a questão. Que questão? A heresia. Por isso que Deus fala, é bom, importa que haja heresias entre vós. Por quê? Para saber quem é quem. Para saber quem realmente está examinando, testando, provando, julgando, rejulgando e dizendo, isso está errado. Isso não está certo. Bom, você é sincero, você é aprovado, você é dokimos, você é julgado e aprovado, porque você julgou e aprovou ou reprovou, dependendo se é ou não heresia. Então, pereça a ideia que nós não devemos julgar. Pereça a ideia que você precisa acreditar tudo que eu, o pastor, ou qualquer outro pastor fala. Tem um pastor na internet, ele fala tão bonitinho. Tem um cara no rádio, sabe? Ele prega tão... Esquece! Bonitinho. Bonitinho basta eu. Que é bonitinho aqui. Mais bonitinho que eu, só 2 de eu. Mas entenda, então não interessa se... foi pastor. Saiu na televisão. Porque eu li um livro. Não interessa. Aqui Deus está dizendo... Vos importa, é bom que haja heresia para saber quem é quem, para saber quem vai julgar direito.
Então, quando você fala, não vou julgar, vou acreditar. O pastor falou, o fulano pastor, o papa falou, o bispo falou, não interessa quem falou. O próprio Paulo disse, nem que um anjo venha contra o evangelho é amaldiçoado. Nem que um anjo apareça. Satanás se transforma, mentira, transforma não. Estou falando besteira. A Bíblia não fala que Satanás se transforma, ele se transfigura, é totalmente diferente. Transformar é uma coisa, transfigurar é outra. Ele se transfigura, ele se traveste, ele se apresenta como anjo de luz. Só que ele não é. Então, você vai acreditar tudo que é bonitinho, tem um monte de gente que é transfigurada em luz, mas na realidade são trevas. E é isso que nós temos que julgar sempre. Mas quanto a julgar as pessoas, sim, devemos julgar as pessoas. Claro, você vai escolher uma igreja para ir, vai escolher um pastor a quem ouvir, sabe o que você faz? Examine ele. Julgue-o, me julgue, é o que eu mais peço. Gente, só porque eu estou falando não quer dizer que é verdade, me julgue. Pelos seus frutos os conhecereis. Então nós temos que julgar, gente. Mas primeiramente, julgar nós mesmos. Sinceramente, nós somos tão misericordiosos com nós mesmos. Nós somos tão pacientes com nós mesmos. Nós somos tão generosos com nós mesmos. Agora com os outros... Os meus erros, por mais graves que sejam, bobagem, besteira, está debaixo do sangue de Cristo. Agora, o erro do irmão, que é 1000 vezes menor que o seu, indignação, mata, queima, expulsa. Está aí o seu pecado. Jesus falou o quê? Quem não tiver pecado, que joga a primeira pedra. Isso não é desculpa para todo mundo pecar e não julgar. Não. É não jogar pedra. É não condenar as pessoas tão rapidamente. Inclusive aquela história lá, que não era uma parábola, uma história aconteceu. A Bíblia fala, mestre, ela foi pega no ato de adultério. Tá, e cadê o homem? Foi pega no ato, então cadê o homem? Eu não tenho que explicar para você, que para cometer adultério tem que ter 2, né? Então, foi pega no ato, cadê o homem? Só pegaram a mulher. Para apedrejar, cadê o homem? Então ali, alguma coisa estava errada. Jesus foi lá, falou, seus pecados são perdoados, vai, não peques mais. Especificamente naquele pecado, que ela estava condenada. Ela não negou, ela não falou, eu não fiz nada, foi um grande engano. Não. É isso aí, Jesus. Então, devemos julgar? Devemos, mas nunca sem conhecer todos os fatos, que nem sempre a gente conhece. A não ser que Deus mostre, e Deus às vezes mostra. Não julgando os motivos e intenções do coração. E às vezes as intenções não estão mais no coração, já saiu pela boca, a pessoa falou, confessou talvez, ou já cometeu o ato, já é público e notório. Devemos julgar doutrina e ensino, e suas origens, de onde vem. E antes, acima de qualquer coisa, antes de julgar mais ninguém, julgue a si mesmo. Com a mesma severidade, franqueza, honestidade, que você usaria em outra pessoa. Porque 2 pesos e 2 medidas, ainda diz na Bíblia, que é uma abominação do Senhor. Então você apontar o dedinho para alguém e falar, enquanto tem 3 dedinhos apontando para você aqui, e tem Deus como testemunha. Então vamos julgar nós mesmos primeiro, para não sermos julgados. Porque quando formos julgados, o Senhor nos repreenderá. E ninguém foge da repreensão de Deus. Amém? E vamos deixar o amor influenciar o nosso julgar. Porque o amor não suspeita mal. E oremos.